Queridos irmãos, eu não sei se você se lembra, há um tempo atrás, eu não lembro agora a data específica, mas os países da Europa, eles se uniram, se juntaram e criaram a moeda chamada euro. A partir daquele momento em que aconteceu essa decisão da grande maioria dos países europeus, moedas, por exemplo, como o franco, que era uma moeda forte, deixou de existir. A moeda alemã deixou de existir. A moeda italiana deixou de existir, porque todos passaram a ter uma mesma moeda, chamada euro. Tentaram fazer isso aqui na América do Sul, ainda não funcionou muito bem, ainda não. Eu não sei se vai chegar lá. Mas isso fez com que pessoas que tivessem grandes somas de dinheiro em suas casas, esse dinheiro deixou de existir. E um fato marcante naquela época é que algumas pessoas na França, por exemplo, juntaram as suas notas que tinham ali sobrado e recortaram elas e fizeram aqueles papéis picados para comemorar um grande carnaval. Usaram aquela moeda de uma outra forma, para outras coisas, para um momento de festividade da carnalidade. Nós vamos pensar, irmãos, nesta noite, não sobre essas coisas passageiras, como, por exemplo, a moeda de um país, que pode ser passageira. Mas nós vamos pensar nesta noite sobre aspectos que têm a ver com a eternidade. Eu convido para que possamos ler as Escrituras em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 16 ao 18. Nós vamos fazer essa leitura a uma só voz. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 16 a 18. Segundo Coríntios 4, 16 a 18. Leiamos a uma só voz. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Amados, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja de Corinto, uma igreja complexa numa cidade complexa. A cidade de Corinto era uma cidade muito dada a questões, por exemplo, relacionadas à prostituição. Era uma cidade portuária, era uma cidade de trânsito de cargas entre o Oriente e o Ocidente, naquele período. Era uma cidade também que tinha os seus cultos a muitas divindades. Era uma cidade, para aquele tempo, moderna. E a igreja vivia certa influência desse tempo e da sua sociedade na qual ela estava inserida. E muitas pessoas estavam dentro da igreja, mas não queriam viver o verdadeiro evangelho. Por exemplo, existiam divisões naquela igreja. Existiam partidos. Alguns diziam, eu sou de Paulo. E outros diziam, eu sou de Apolo. Aí uns que se diziam mais crentes falaram, não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Jesus. Mas criou o partido dele, o partido de Jesus. Então Paulo vai falar sobre unidade nesta igreja. Mas também essa igreja tinha uma outra prática condenada pelo apóstolo Paulo. Quando eles se reuniam para a ceia, muitos iam para a ceia numa forma de exibição. Os ricos levavam as suas comidas, os seus alimentos, e ao invés de esperar os pobres chegar, eles se alimentavam daquelas iguarias, e os pobres continuavam comendo as suas comidas simples. Existia também naquela igreja uma falta de unidade de pensamento, e Paulo então vai tratar disso com esta igreja,
de que eles deveriam pensar de uma só forma. Diante desse quadro todo, Paulo também vai falar para essa igreja que eles deveriam fazer todas as coisas, mas principalmente deveriam ser evidenciadas pelo amor. E ele vai dizer: você pode fazer qualquer coisa, você pode curar, você pode abençoar, contextualizando aqui para o nosso tempo, você pode dar uma cesta básica para alguém, você pode ir à igreja, você pode atuar em vários ministérios da igreja, você pode fazer várias coisas, mas se não tiver amor, de nada adianta. Então faltava amor naquela igreja. Diante desse quadro, irmãos, nós temos algumas lições para a nossa vida, e de como que nós devemos encarar a vida cristã, aqui e agora, mas não olhando para o aqui e agora, não olhando para o hoje, mas olhando para as coisas eternas. E eu gostaria que nós pensássemos no tema produzindo frutos eternos, produzindo frutos eternos. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 4, na primeira parte desse capítulo, ele vai falar sobre a questão da importância de nós olharmos para as nossas vidas e para o nosso ministério como algo muito sublime. Por quê? Porque o Senhor nos tirou das trevas para a luz. Antes nós estávamos sobre o pecado, sobre a escuridão do pecado, e Paulo inclusive vai dizer no 3º versículo que o Deus desse século tinha cegado o entendimento daquelas pessoas, e isso levou muitas pessoas a viver nessa cegueira por muito tempo, e talvez essa é a minha história de vida e a sua história de vida. Talvez você caminhou por um longo tempo em cegueira. Hoje mesmo, retornando lá do acampamento, em Guarapari, no carro, uma das pessoas que estavam conosco no carro estava falando sobre isso, sobre o tempo em que ela viveu na cegueira, até o dia em que houve um rompimento, a luz chegou em meio às trevas, e aquilo que era trevas deixou de existir, e veio a luz. Isso é o que o Evangelho produz na vida da pessoa. Então eu agora, amados, você não deve viver mais sobre essa questão da escuridão das trevas, mas nós vivemos na luz, e portanto nós fazemos obras da luz, e não obras das trevas, porque agora há uma nova vida. E lá no versículo de número 7, Paulo vai assim dizer: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui, amados, está a chave desse texto, desse capítulo. Não é eu que faço, porque mesmo aquilo que eu faço, é Deus que coloca no meu coração e na minha vida. E vasos de barro nos mostra que a excelência está em Deus. A palavra excelência aqui no original significa, a usada lá no original era hipérbole. O que é hipérbole? É você colocar algo como grande, como algo especial. É tipo assim, eu falo, o Odaí é muito bonito. A Selene acha que sim. A Sara, o Isaac daqui uns dias, quando estiver entendendo, não sei se ele vai dizer que o vovô é bonito. Mas quando eu falo muito, eu quero evidenciar algo. Então Paulo diz: é muito poder de Deus, porque vai usar eu e você, vasos de barro, ou seja, pode quebrar a qualquer momento, pode ser desfeito, mas Deus usa eu e você, vasos de barro, para que o grande poder, a hipérbole do poder, seja de Deus. E é nisso que Deus é glorificado, quando pessoas falhas como eu e você são usados para a glória de Deus. Mas, amados, na vida cristã, nem tudo é flores, nem tudo são jardins, nós passamos por adversidades, e Paulo então vai descrever a partir do versículo de número 8, o seguinte, acompanhe comigo: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos
somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo, amados, aqui vai mostrar que na caminhada cristã, nós poderemos passar por momentos de adversidade, mas ele vai dizer, olha, se nós somos atribulados, bom, essa tribulação não vai fazer que eu fique eternamente angustiado, mas Deus vai me suprir nessa tribulação, vai me ajudar. Nós vamos passar por momentos em que talvez eu vou querer desistir, mas Paulo fala, não desanimaremos. No versículo de número 7, vamos passar por perseguição, mas o Senhor vai o quê? Nos sustentar nessa perseguição. Ele não vai nos desamparar. Amados, e quantos são os relatos de pessoas que passaram por momentos de perseguição e de dificuldade, e que o Senhor os sustentou na sua caminhada. Às vezes abatidos, por alguma circunstância, por algum momento, seja ele qual for, mas o apóstolo Paulo vai falar, porém não destruídos. Sabe por quê, amados? Porque Cristo sabe o que é sofrer, e Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas chagas, todas as nossas lutas. Jesus sabe o que é passar por adversidade, porque Ele mesmo se humilhou, Ele se encarnou para ser o nosso exemplo. Então nós vamos carregar esta marca agora de Cristo. E aí Paulo termina essa parte do texto no versículo de número 14 e 15, dizendo, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças, por meio de muitos para... O que está dizendo aí? Glória de Deus. Irmãos, esta é uma maravilha do Evangelho. Nada que acontece na minha vida, na sua vida, é à toa. Nada é por acaso. Natanael, até na dificuldade, até na dificuldade. Até na bonança, até na bonança. Até na alegria, até na alegria. Até na tristeza, até na tristeza. Até numa perda, até numa perda. Porque o texto vai mostrar para nós que, mesmo nessas adversidades, o meu olho, o seu olhar, a sua expectativa, não deve estar nas coisas daqui. Porque Paulo vai nos lembrar que, assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, depois de Ele mesmo se entregar, eu e você também seremos ressuscitados. Eu e você seremos sustentados em tudo isso, em toda esta caminhada, porque nisso Deus tem um objetivo. Qual que é? De que Ele mesmo seja glorificado. A questão é como eu e você vamos encarar as situações da vida. A questão é qual a motivação é que eu faço, por exemplo, o que eu faço. Seja no trabalho, seja na escola, seja aqui na igreja, seja na família. Qual a motivação? O porquê que eu estou fazendo? E aqui eu quero enumerar algumas coisas. Por exemplo, quando você faz algo no trabalho, você faz só por causa do salário? Motivação errada. Você faz só porque o superior está vendo? Motivação errada. Você vai visitar a sogra só porque é obrigação de visitar a sogra? É uma obrigação familiar visitar a sogra. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com as nossas motivações. Eu vou na igreja porque é obrigação, é dia de ir na igreja. Não. Nós temos que ter a motivação correta. E qual é a motivação correta? Paulo vai dizer, a nossa motivação é que o Senhor Deus seja glorificado. De Gênesis a Apocalipse, toda a narrativa bíblica vai apontar para esse Deus que deseja ser glorificado no meio do seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o tempo em que o povo estava escravo no Egito,
Deus ouve o clamor do povo. O povo estava em angústia? Sim ou não? Sim. O povo estava sob escravidão. O povo estava ali escravo de Faraó, escravo do Egito. E quando Moisés começa a confrontar Faraó, depois que Deus o chama, ouvindo esse clamor do povo, Moisés começa um diálogo com Faraó. E chega um certo momento que o Faraó quer fazer ali acho que Faraó era meio brasileiro, um jeitinho. Porque Faraó faz uma proposta. Bom, já que vocês querem ir adorar no deserto, vamos fazer um combinado aqui? Eu libero o povo vai lá, adora e volta, e continua aqui. Veja que proposta. Qual é a proposta? Vocês até podem ir lá um pouquinho, adora a Deus, o Deus de vocês, mas vocês voltam e continuam aqui fazendo o quê? Sendo escravo. Vocês continuam estando envolvidos no meio das divindades do Egito, sob esta escravidão do mundo egípcio. Essa era a proposta. Mas o que Deus fala com Moisés? Não. Moisés, fala para Faraó, que é para deixar o meu povo ir, não só para adorar lá, mas para ser livre. Não mais escravos, mas livres. Esse é o propósito de Deus, para que aquele povo não estivesse mais adorando nenhum ídolo, não está mais aprisionado a nada daquele mundo egípcio, mas em liberdade poder cultuar o Deus verdadeiro. Então não é o simples fato, amados, de ir para uma terra que mana leite e mel. Era também, mas o objetivo é ser livre das garras do Egito para uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Mas o que Satanás quer? Fazendo aqui uma analogia com o nosso tempo, ele quer aprisionar eu e você às coisas deste mundo. Ele quer me manter e manter você com os olhos com as coisas daqui. Ele não quer que eu fique totalmente livre para adorar o Senhor, mas o Senhor nos chamou para uma liberdade, para um culto que seja agradável a Deus. Então, quando, irmãos, passarmos por qualquer que seja a situação adversa, nós precisamos falar com o Senhor: Senhor, me fortaleça. Senhor, me ajude a passar por essa adversidade. Me ajude nesta luta que eu estou passando, porque eu quero te adorar por inteiro. Eu quero servi-lo por completo. Eu não quero estar preso a nada aqui que venha a atrapalhar de eu prestar um culto que seja agradável ao Senhor. E quando eu falo de culto, amados, agradável ao Senhor, não é o culto só do domingo aqui à noite. É uma vida que cultue ao Senhor. É as nossas palavras, é a nossa maneira de ser, como um culto agradável ao nosso Deus. Daí, Paulo então explica, no texto que nós lemos, sobre qual é o propósito de Deus em tudo isso que nós passamos. Observe comigo o versículo de número 16. Por isso, vamos ler juntos? Não. Contudo, o nosso homem. Olha só, amados, a corrupção do gênero humano, a nossa natureza meramente humana e carnal, ela vai se corromper. Um dia eu tinha bastante cabelo, e eles eram para cima assim. Hoje eles já estão diminuindo bem. Isso faz parte da nossa natureza corrompida. Um dia eu não tinha ruga nenhuma. Um dia eu era magrinho igual o Natan. Acho que mais do que ele. Porque quando eu casei com a Adélia eu tinha 54 quilos. A Adélia começou a fazer uns pães caseiros, né? Não é só o pão caseiro, né? Mas também a falta de atividade física, né, Juninho? Juninho pega no meu pé aí. Eu vou nomear ele para ser o meu tutor das atividades físicas. A gente não faz atividade física, vai se acentuando, né? E isso é ruim.
Mas isso mostra a nossa natureza que é decaída, é falha e é pecaminosa. Mas o texto vai mostrar, amados, que nós não desanimamos, porque se a glória é de Deus, se a glória é para Deus, se eu e você somos chamados para glorificar a Deus, mesmo que haja ruga, cabelo caído, branco, sei lá, e etc, etc, da nossa natureza, mesmo que eu passe por problemas de saúde, mesmo que eu passe por adversidade, e Paulo vai dizer, mesmo que este homem exterior, ou seja, isso que a gente vê, se corrompa, ele vai dizer que o homem interior se renova. Sabe por quê, amados? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O meu homem interior é o aspecto espiritual da vida. O meu homem interior significa a minha alma, significa aquilo que envolve todo o meu sentimento, tudo aquilo que eu devo fazer, tudo que eu devo falar, tudo que eu devo pensar, tudo isso deve ser para a glória de Deus. Então, mesmo que exteriormente eu esteja dolorido, mesmo que carnalmente eu esteja sofrendo, mas o Espírito Santo de Deus vai produzir um renovo interior. E essa é a diferença do verdadeiro cristão, amados, para o ímpio, para aquele que não confia em Deus. As pessoas vão olhar e vão falar assim: como que aquela pessoa, como que aquele homem, como que aquela mulher, como que aquele jovem, passando por tudo isso que ele está passando, ele não está falando mal de Deus? Pelo contrário, ele está adorando. Pelo contrário, ele está celebrando o Senhor. Pelo contrário, eu não vejo ele reclamar, mas eu vejo buscando ao Senhor. Isso é alguém, amados, que entendeu que a nossa vida não se limita somente ao hoje, ao aqui e agora. Isso sim é produzir frutos para a eternidade. Versículo 17, olha que interessante, algumas comparações, analogias, que o apóstolo Paulo usa aqui, para explicar isso. Versículo 17, vamos ler juntos? Porque olha só, irmãos, preste atenção. Nossa leve, momentânea tribulação. Aqui ele fala nossa leve, mas na parte seguinte ele diz: produz para nós eterno peso de glória. Mesmo que a tribulação seja difícil, mesmo que o momento seja adverso, Natanael, mas você não conhece o que eu estou passando na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não conheço mesmo não. Talvez eu tenha alguma ideia de alguma situação, mas Deus conhece. E mesmo que seja adverso, Paulo vem dizer que isso é leve. E ao contrário de leve, isso vai produzir eterno peso de glória. O que é adverso, o que é difícil hoje, Paulo diz que isso vai ser leve comparado à glória de Deus, que é nesse sentido pesado. Outra analogia que Paulo usa aqui, que esta dificuldade ela é momentânea, mas a glória de Deus é o quê? Eterna. Então, por mais que dure talvez a adversidade, Natanael, eu já estou sofrendo há 2 anos, eu já estou sofrendo com isso há 5 anos, eu já estou sofrendo com isso há 10 anos, há 20 anos, mas isso não se compara à eternidade. Então é momentâneo. Então é momentâneo diante da eternidade, porque ele vai falar, produz para nós eterno. Outra terceira analogia que Paulo usa aqui, é que nossa leve e momentânea é o quê? Tribulação. A outra analogia é que hoje eu passo por tribulação, você passa por tribulação, mas isso vai redundar em glória. Deus é glorificado, Deus é exaltado,
quando eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo dos momentos adversos, e que Ele vai me sustentar. Mas também, irmãos, que um dia eu e você desfrutaremos total e plenamente desta glória com o Senhor. Seremos glorificados e desfrutaremos desse cuidado de uma forma plena em Deus. Mas eu e você já podemos viver isso aqui. Eu quero, nesse ponto, fazer a seguinte pergunta para que você pense: o que você tem produzido hoje? O que você tem feito hoje? A forma como você tem reagido hoje às situações que acontecem ao seu redor, evidencia, ou elas evidenciam que você está olhando somente para o momento, ou você está olhando para aquilo que é eterno. A sua forma de encarar as situações do dia a dia estão apegadas somente à tribulação, à angústia, ao medo, ou você está pedindo: Senhor, renova em mim a esperança, renova em mim a força, renova em mim a capacidade de passar por esse momento e por essa situação, para que o Senhor seja glorificado na minha vida e nas minhas atitudes? Reflita sobre isso, amados. Apóstolo Paulo então termina esse texto e esse capítulo dizendo o seguinte, leiamos versículo 18: não as coisas que se veem, mas irmãos, muitas vezes nós não conseguimos olhar a vida, por causa da nossa limitação humana, como um quadro completo. Eu não sei aqui quantos que gostam aí das artes, dos quadros pintados, né? Mas tem um aí muito famoso. Qual é? O mais famoso dos quadros, de Da Vinci, hein? A Mona Lisa. Tem gente que acha aquilo muito bonito, tem gente que acha aquilo feio. Eu não sei. E eu não sei se você já foi em uma galeria de arte. Vamos imaginar, vou pegar o nosso amigo Rick aqui de cobaia, tá, Rick? Vamos imaginar que o Rick resolve ir lá na galeria de arte. Trouxeram o quadro da Mona Lisa aqui em Vitória para ser exposto numa galeria de arte. O Rick fica sabendo e fala: eu vou lá ver esse quadro. Só que ele chega lá, alguém pegou um saco daquele de lixo, não tem? Esse saco preto de lixo ali? Pegou um saco e embalou o quadro. E deixou só um buraquinho assim, de 1 centímetro, para o Rick olhar. Você acha que o Rick vai ficar feliz? Você acha que ele vai conseguir visualizar bem aquele quadro, olhando 1 centímetro do quadro, pelo buraquinho da sacola? Hein? Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, quantas vezes nós reduzimos a história de Deus, a história da glória de Deus, a palavra de Deus, ao buraquinho de 1 centímetro? Se o Rick chegar lá e olhar só 1 centímetro, ele não vai ter a visão do quadro todo. E talvez ele vai até desconfiar, ele vai falar assim: eu acho que não tem Mona Lisa aqui coisa nenhuma. Não tem esse quadro aqui não, porque eu não estou vendo nada relacionado a Mona Lisa, eu estou vendo só isso aqui. Quando eu e você, e aqui desculpe as professoras de crianças, mas isso acontece mais com as professoras de criança. Quando a gente vai lá na escola bíblica, ou no departamento infantil, em algum momento a gente começa a falar assim: hoje, crianças, nós vamos ver a história de Noé. E Noé fez isso, e Noé fez aquilo. Hoje nós vamos ver a história de Davi, e Davi fez isso, e Davi fez aquilo. Se nós ficarmos só nisso, só falando isso, nós estamos reduzindo a história da glória de Deus a 1 centímetro. Porque não é
a Bíblia não é para contar a história do Noé. A Bíblia não é para contar a história de Davi. Não é para contar a história de Sansão. Mas a Bíblia conta a história da glória de Deus. De como Deus usou Davi. De como Deus usou Sansão. De como Deus usou Noé. E como Deus usou este, aquele e aquele outro personagem. Então eu tenho que olhar a Bíblia como uma história toda. De Gênesis a Apocalipse. Eu preciso olhar as situações do cotidiano como um todo, mas nos momentos de adversidade que muitas vezes nós passamos, nós olhamos apenas para aquele momento, para aquela situação. Eu não olho para trás, para aquilo que o Senhor já fez, aquilo que Jesus já realizou, aquilo que Deus já proporcionou até mesmo na minha própria vida. Eu só olho para um momento circunstancial. Mas eu não posso ficar preso a isso. Eu preciso olhar para os feitos de Deus na história. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que já fez milagre, Ele continua fazendo milagre, Ele vai continuar fazendo milagre. O mesmo Deus que sustentou o seu povo em toda a caminhada na história, Ele continua sustentando a igreja hoje e vai continuar até o dia final. Porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Então por que ter medo, irmãos? Por que olharmos para as circunstâncias? E quando nós olhamos para Coríntios, é interessante que quando Paulo, por exemplo, vai apontar alguns problemas que existiam na igreja no momento da ceia, ele relembra as palavras de Jesus. Quando Jesus disse que quando eles se reunissem para a ceia, era para eles fazerem aquilo até quando? Até que Jesus volte. O próprio Jesus disse. Então Paulo relembra essas palavras de Jesus. Que eles deveriam celebrar a ceia até que ele volte. Sabe o que isso significa, irmãos? Jesus vai voltar. Essa é uma certeza. Essa é uma convicção. Não é talvez vai voltar. Não é que existe uma possibilidade de voltar, porque senão estaria preso às circunstâncias, como muitas vezes eu e você estamos presos às circunstâncias. O nosso Deus não. Então é certo que Jesus vai voltar. Portanto, é uma garantia que eu e você, quando nós nos reunimos, por exemplo, para a celebração da ceia, nós estamos celebrando a unidade do povo de Deus, relembrando esse feito de Jesus, mas também apontando para algo que vai acontecer. O quê? Jesus vai voltar. Então eu vou me unir com o povo de Deus até a volta de Jesus. Portanto, amados, nós não podemos nos atentar, fitar os nossos olhos, nos agarrarmos apenas àquilo que nós estamos visualizando hoje. Porque Paulo vai dizer que se nós fizermos isso, nós estamos nos atentando, nos envolvendo, nos dedicando àquilo que é temporal, àquilo que é passageiro. Um dia existiu a moeda chamada franco. Um dia nós brasileiros tínhamos uma moeda chamada Cruzeiro Real. Cruzado. Hoje é real. Isso mostra que as coisas daqui são temporais, são passageiras e elas mudam, mas o nosso Deus não muda. Paulo então vai dizer, mas eu e você somos chamados para olharmos para aquilo que é eterno, as que se não veem que são eternas. Eu não enxergo hoje, eu não estou vendo claramente hoje, mas eu sei que o nosso Deus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus prometeu estar comigo na caminhada até o dia final, que Ele vai me guardar, que Ele vai me sustentar, que Ele vai cuidar de mim e de você. Sabe para quê? Não para nosso benefício meramente, mas é para que Ele seja glorificado em tudo isso, para que Ele seja exaltado. Então, amados, eu e você temos agora um grande estímulo. Esse estímulo é para que nós possamos andar por fé, andarmos pela fé,
Isso deve estimular o meu coração e o seu coração nesse tempo presente, nesse tempo da vida. Não olhando só para agora, não só para o hoje, não só para a circunstância que talvez adversa que você esteja passando, mas olharmos para aquilo que nós cantamos agora há pouco, para o autor da nossa fé, aquele que sustenta a mim e sustenta você. É certo, irmãos, que até mesmo nas adversidades, nas aflições, o Senhor vai me sustentar e vai te sustentar, porque o nosso Deus deseja que nós olhemos para Ele, vivamos para Ele, proclamemos o nome dEle, anunciemos que Ele vai voltar. O dia a gente não sabe, mas eu e você desde hoje devemos estar preparados para esse encontro com Ele. Curve a sua cabeça, fale com o Senhor. Senhor, tenho passado por aflição, e hoje, muitas vezes eu tenho olhado para a circunstância, não vejo uma solução, tenho andado meio angustiado, desanimado, triste, perplexo, mas Senhor, que eu não seja um desanimado, Senhor, que eu não fique perplexo, mas que eu me lembre que o Senhor me ajuda e me sustenta. Senhor, que eu não olhe apenas para o circunstancial, para aquilo que é temporal, para aquilo que é de hoje, de agora, mas que eu olhe para aquilo que é eterno. Senhor, me sustenta nessa caminhada, eu quero viver para a glória do Senhor. Fale com o Senhor nesse momento, meu irmão e minha irmã. Senhor nosso Deus,